Olá, pessoal! Vamos hoje ver outro tipo de equação diferencial ordinária de primeira ordem. Nós já vimos as equações a variáveis separáveis, vimos as equações lineares de primeira ordem, já trabalhamos também com problemas de valor inicial, vimos como é que se determina o intervalo de validade de cada solução. Muito bem, e hoje nós vamos entrar então em um novo tipo de equação diferencial ordinária de primeira ordem, que se chama equações diferenciais exatas. Então, equações diferenciais de primeira ordem exatas. Para trabalhar com essas equações, nós temos que partir desse formato aqui para a equação diferencial, que a gente chama de forma diferencial. Cada tipo de equação a gente começa com um formato diferente, né? E esse é o formato com o qual a gente estuda as equações que são exatas. É claro que se eu tiver uma equação assim, na forma normal, por exemplo, vou saber passar para a forma diferencial, né? É simples, é a passagem de uma para outra. Então, eu tenho que ter uma função qualquer x de y multiplicando dx mais uma outra função qualquer de x e de y multiplicando dy igual a zero. Duas coisas agora. Primeiro, como saber se uma equação é exata? Segundo, como se resolve uma equação exata, né? Então, primeira coisa, como é que eu vou saber se esta equação é uma equação exata? Então, está aqui escrito, a equação vai ser dita exata se existir uma função u tal que esta equação possa ser reescrita como du igual a zero. Então, ela vai ser exata. Bom, o que significa isso? Uma função u de duas variáveis, o que é o du? O diferencial de uma função de duas variáveis é a derivada parcial de u em relação a x, que multiplica dx, né? Mais a derivada parcial de u em relação a y, que multiplica dy. Ou seja, dizer que existe a função u tal que isso aqui tudo seja um du, é dizer que a derivada parcial de u em relação a x tem que ser isso aqui, e a derivada parcial de u em relação a y tem que ser isto, né? Então é isso que a gente vai ver. Não é sempre que vai existir essa função u, tal que essa seja a derivada parcial em relação a x e essa derivada parcial em relação a y, né? Vamos ver. Bom, se existir essa função u, então ela é exata, e aí a solução geral, o método de resolução, não tem nada muito para explicar para vocês, porque uma vez que du é zero, u é uma constante. Então eu escrevo a função u, que essas alturas aí eu já descobri qual é, né? E coloco igual a uma constante e vou ter, então, a minha constante arbitrária aqui, vou ter minha solução geral, já vai estar pronto, tá? Então, basicamente a questão é encontrar essa função u se ela existir. Então, vamos ver, através dos exemplos, agora vai ficar tudo mais claro. Então, exemplo 1. A pergunta é, será que essa equação aqui é exata? Veja, essa equação não está naquela forma diferencial ainda, né? Eu tenho aqui y' é dy dx, né? Então, é daqui que eu vou depois separar o dy e o dx e conseguir escrever na forma diferencial. Tá aqui, ó. No momento que eu escrevo dy dx, eu posso escrever isso aqui como 2x mais y2, que multiplica dx, mais 2xy que multiplica dx. Agora sim, aqui, ela está na forma diferencial. Então, eu pergunto, será que essa equação é exata? É a mesma coisa que perguntar, será que existe uma função u tal que o du seja o lado esquerdo dessa equação? Ou então, será que existe uma função u tal que a derivada parcial de u em relação a x seja isto, e a derivada parcial de u em relação a y seja isso que eu tenho aqui? São três maneiras de fazer a mesma pergunta, tá? E aqui eu coloquei, né, o que eu tinha falado antes, né, que do cálculo 2, a gente sabe que du se calcula assim. Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar construir, tentar descobrir essa função u. Vamos então tentar determinar essa função u, se ela existir. Muito bem, então eu quero uma função u tal que as derivadas parciais sejam essas aqui, tá? O que eu posso fazer? Eu vou começar por satisfazer uma delas e depois eu vou ajustar para satisfazer a outra também. Esse começar pode ser pela primeira, pela de cima, pela derivada em relação a x,
mas também pode ser começando pela derivada em relação a y. Eu vou fazer aqui os dois jeitos para vocês verem. Começando pela derivada em relação a x, então, significa que eu vou aqui fazer uma integral em dx, e aí y vai funcionar como uma constante, né? Então, qual é a função u de xy que satisfaz o fato de que a derivada parcial em relação a x seja 2x mais y2? Tá aqui, da integral em relação a x, como eu disse, x2, mais isso aqui em relação a x, xy2, e mais qualquer função de y, porque quando eu derivar isso aqui, qualquer função de y em relação a x dá zero, né? Você pode verificar que derivando isso aqui em relação a x, fecha com o que vocês têm ali. Muito bem, mas agora eu preciso também satisfazer a segunda condição. Então, como é que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, isso aqui seria uma pré-resposta, digamos assim, né? Uma resposta que satisfaz só a primeira, mas eu quero satisfazer a segunda também. Então, eu vou derivar isso aqui em relação a y e vou impor que esse resultado seja igual ao que eu quero que seja, tá? Então, derivo isso em relação a y. Vai dar 2xy mais, aqui derivada ordinária, né? Porque f é uma função só de y, então não é mais derivada parcial, aqui é derivada ordinária. Muito bem, eu quero que isso aqui seja igual a 2xy. Então eu vejo que se essas duas são iguais, o df de y vai ter que ser zero. Se df de y é zero e f é uma função só de y, então f de y vai ter que ser igual a uma constante. Isso aqui eu chamei de k aqui, uma constante arbitrária. Essa constante arbitrária eu aqui chamei de k porque a letra C eu usei ela lá em cima, né? Bom, então eu pego esse k e coloco aqui no lugar do meu f de y e tá agora a minha u que satisfaz as duas condições ao mesmo tempo. Vocês podem verificar se está certo, né? Deriva em relação a x, deriva em relação a y e ver se fecha. Bom, aqui eu ainda faço de outra maneira, como eu disse, eu poderia começar com a derivada parcial em relação a y, du dy igual a 2xy. Então, eu coloquei essa em cima e deixei a outra para colocar embaixo, para ficar nesse jeito de escrever aqui, tá? Então, aqui eu começo por fazer a integral em relação a y dessa vez, tá? Então, vai ficar xy2, e daí uma função qualquer só de x, porque a derivada disso em relação a y vai dar zero. Tá, agora eu derivo isso aqui em relação a x, que vai dar y2 mais dg dx, derivada ordinária, e quero que esse resultado seja igual a 2x mais y2. Quando eu coloco essa imposição de que esses dois têm que ser iguais, resulta que o dg dx vai ser igual a 2x, tá? O y2 cancela com o y2, fica dg dx igual a 2x, ou seja, g de x igual a x2 mais k. K de novo, constante arbitrária. Substituo esse g de x aqui, onde ele tem que ser substituído, e encontro essa u de x y igual a xy2 mais a g de x que eu encontrei, que era x2 mais k, tá? Que eu coloquei aqui, ok? Bom, é óbvio que a u de xy que eu encontrei aqui, é a mesma u de xy. Muito bem. Uma vez que eu encontrei a u de xy, então agora eu posso responder as minhas perguntas lá. Sim, ela é exata. Por quê? Porque existe essa função u, que satisfaz as duas derivadas parciais, que permite que eu escreva o lado esquerdo como du igual a zero. Sim, ela é exata. Bom, uma vez que ela é exata, depois que eu descobri a função u, escrever a solução geral, como eu mostrei antes, é imediato, né? Ou seja, escrevo que u de xy, que está aqui, isso aqui é minha u de xy, tem que ser igual a uma constante, tá? Então, eu escrevi aqui a u de xy e coloquei igual a uma outra constante que eu chamei de C1. E depois desse C1 junto com esse K, eu chamo de C, tá? Então, tá aqui a solução geral e ela vai sempre aparecer de uma forma implícita quando eu resolver uma equação exata. Muito bem. Exemplo 2. As mesmas perguntas, tá? Será que essa equação aqui é exata? Será que existe uma função u, tal que isso aqui tudo pode ser escrito como du? Bom, não é esse que é o du, é este aqui, né? Depois que está na forma diferencial, tá? Aqui ainda está escrito y', que eu vou substituir por dy dx, para depois escrever na forma diferencial, e eu quero que isto seja o meu du, ok? Se existir. Bom, então,
Aí a resposta é não. Eu estou afirmando que não existe essa função. Como é que eu vejo que não existe? Bom, vamos tentar calcular, como a gente fez no outro exemplo. Então, vamos tentar calcular. Se eu tentar achar uma solução, uma u de xy, que satisfaz esta derivada, eu vou encontrar isso que está aqui. A integral em relação a x está aqui, ó. 3x2y sobre 2, mais xy2, mais uma função só de y. O que eu vou fazer com isso aqui? Como no exemplo anterior. Derivo em relação a y e vou impor que este resultado seja igual a essa derivada que eu quero que seja em relação a y. Então, fazendo isso, eu encontro que df dy, igualando esses dois, eu encontro que df dy é igual a menos 1 meio de x2 menos xy. E aí, que isso aí tá mal, né? Por que tá mal? Porque eu estou buscando uma função f só de y, e como é que a derivada ordinária em relação a y me dá uma expressão que envolve x? Isso está incoerente, né? Então, por que está incoerente? Porque eu estou fazendo algo que não pode ser. Eu estou buscando uma função u de xy que não existe. Então, concluo que a equação não é exata. Eu aqui deixo como exercício vocês obterem a mesma função que não existe. Vocês vão tentar obter, né? Não vão obter, vão tentar obter a mesma função a partir da condição 3, tá? Aqui eu fiz a partir da condição 2. Muito bem. Exemplo 3. De novo, mesmas perguntas, tá? Será que esta equação, essa aqui também tem que primeiro passar para a forma diferencial, tá? Aqui está y'. Será que ela é exata? Bom, a resposta aqui nesse exemplo 3 é que ela é exata sim. Eu aqui deixei alguns passos intermediários para vocês fazerem vocês mesmos. E vocês vão encontrar esta u de xy, portanto ela existe, portanto a equação é exata. E daí já escrevo a solução geral, que é uma barbada, né? Só botar isso aqui igual a C, ou igual a C1, e depois juntar o C1 com o K nesse C que está aqui, tá? Então, exemplo 1 era exato, exemplo 2 não era exato, exemplo 3 é exata, e agora exemplo 4, outra que também não é exata, tá? Então, essa aqui é uma equação que eu estou colocando aqui, vocês aqui vão escrever de novo dy dx no lugar de y', e aí aqui vai ficar 1 multiplicando o dx, ou seja, a função m é 1, tá? E então, du dx tem que ser igual a 1, du dy tem que ser igual a isso, e não existe função u que satisfaz essas duas ao mesmo tempo, então a equação não é exata. Bom, mas será que eu vou sempre ter que ir tentar calcular para depois dizer, ah, deu certo, ah, não deu? Não, não é assim. Existe um teste, é um teorema que a gente vai mostrar, que a gente pode olhar para a equação e antes de sair a buscar a função u, a gente pode já buscar quando a gente sabe que ela vai existir. Esse teste é o seguinte, tá? Então, aqui eu faço a pergunta, né? Será que eu tenho que sempre tentar buscar, não posso saber antes alguma coisa, se vai ter ou não vai ter? Então, a resposta é não. Existe um teste, está aqui o teste. O teste, então, do teorema que a gente vai demonstrar é o seguinte. Uma equação, a equação 1 é aquela lá do início, tá? Geral, com a qual eu comecei, tá? Essa aqui é a m de xy, aqui é a equação 1, tá? Então, será que essa equação é exata? Então, o teorema diz assim, ó. A equação, essa 1, ela é exata se e somente se, isso aqui é o símbolo de se e somente se, ou seja, daqui para cá e também de lá para cá, se e somente se, dm dy for igual a dn dx. Nós vamos agora provar esse teorema, mas antes disso, vamos testar, vamos usar o teorema, usar esse teste nos quatro exemplos que eu apresentei antes. Ó, deriva isto aqui em relação a y e isto aqui em relação a x e tem que dar igual. Dá igual no caso do exemplo 1, dá diferente no caso do exemplo 2, dá igual no caso do exemplo 3, tá aqui, dá diferente no caso do exemplo 4, tá? Então, o teste já me diria de cara quando é exata e quando não é exata. Não precisa sair já a buscar a função u, quando às vezes não vai dar para chegar na função u. Muito bem, então agora, antes de ver mais exemplos, nós vamos demonstrar o teorema. Demonstrar um teorema que tem C e somente C são duas etapas. Uma etapa é
mostrar que a equação é exata e chegar nessa equação é exata e chegar nessa igualdade, e a outra é o sentido oposto, é sair da igualdade e concluir que ela é exata, tá? Então vamos ler direitinho o enunciado do teorema. As funções m, n, derivada de m em relação a y, que aqui entra aqui depois, derivada de n em relação a x, que é a outra que entra aqui, são essas quatro funções por hipótese contínuas numa região retangular do plano xy, x entre um alfa e um beta, y entre um gama e um delta. O teorema diz que, então, a equação diferencial, essa aqui é a própria equação diferencial 1, tá? Que a equação diferencial é exata nesse retângulo R, se e somente se essa igualdade for verificada em cada ponto do meu retângulo R. Muito bem. Então, vamos lá. Demonstração, primeira parte e segunda parte. Na primeira parte, eu saio do fato de que ela é exata. Ela é exata, significa que existe a função u, tal que du dx é m e du dy é m. Muito bem. O que eu vou fazer com isso aqui para chegar... Eu quero chegar nessa igualdade aqui do teste. Para chegar lá, a gente faz o seguinte. Derivamos a primeira em relação a y. Está aqui em azul o operador derivado em relação a y, que eu estou escrevendo do lado esquerdo e do lado direito do que eu tinha aqui. Então, isso aqui vai dar derivada de segunda ordem, d2u dy dx, e do outro lado dm dy. A segunda, eu vou derivar em relação a x, tá? Então, tá aqui o operador derivado em relação a x, dos dois lados do que eu tinha aqui, tá? E isso vai dar derivada de segunda ordem, d2u dx dy igual a dn dx. A diferença aqui entre uma e outra é que essas derivadas de segunda ordem, uma eu faço primeiro em relação a x e depois em relação a y. Isso na notação de índice, que vocês devem ter estudado também no cálculo 2, se escreve assim: primeiro em relação a x e depois em relação a y. Então, é primeiro em relação a x e depois em relação a y. Os índices a gente vai acrescentando pela direita. As derivadas a gente vai colocando os operadores pela esquerda. Vejam que aqui é xy e aqui o y fica à esquerda do x. É assim mesmo, tá? Aqui, nessa outra derivada, que eu fiz primeiro em relação a y e depois em relação a x, seria o primeiro em relação a y e depois em relação a x. Então, as duas são diferentes só quanto à ordem da derivação. São as derivadas de segunda ordem mista, que a gente chama, né? Muito bem. Como é que a gente continua a demonstração do teorema? Essas derivadas que estão aqui são aquelas que lá nas hipóteses eram contínuas, elas são contínuas. Então, só que a dm dy eu estou dizendo aqui que é igual a uxy. Então, se esta é contínua, o xy também é. Mesma coisa vale aqui. dn dx, por hipótese, é contínua. Mas como ela é igual a uYx, então, se esta é contínua, o yx também é contínua. Então, é isso que está escrito aqui, ó. Como as duas são contínuas, segue que essas duas derivadas parciais também são. E agora, lembrando do cálculo 2, que as derivadas, essas de segunda ordem mistas, se elas forem contínuas, elas independem da ordem da derivação, tá? Ou seja, elas são iguais. Essas duas são iguais, só mudou aqui a ordem e o resultado tem que ser o mesmo se elas forem contínuas. Então, eu uso esse fato para dizer que elas são iguais. Bom, e uma vez que eu concluí que elas são iguais, então, dm dy é igual a dn dx e eu cheguei onde eu queria. A equação é exata, chego nessa condição, nessa igualdade aqui. Agora, na segunda parte da demonstração, é o caminho inverso. Eu saio dessa igualdade e quero chegar no fato de que ela é exata. Isso é que eu quero mostrar. Saindo daqui, quero mostrar que ela é exata, ou seja, que existe essa função u, que as derivadas parciais satisfazem aquelas du dy e du dx que a gente conhece. Ok, para demonstrar essa segunda parte, a gente faz o seguinte, a gente vai seguir os passos da determinação da função u, que nós já vimos antes nos exemplos que a gente já apresentou. Vou primeiro aqui começar com satisfazendo a primeira condição, integrando em relação a x. Só que aqui é uma derivação formal, né? Isso aqui eu estou fazendo para qualquer função m de xy. Então, a gente escreve aqui integral em relação a x e a f de y. Agora, a gente deriva em relação a y,
A derivada em relação a y pode passar aqui para dentro da integral, né? E porque a integral é em x. E aqui está a derivada em relação a y, cujo resultado eu quero que seja igual à função n. Então, isto igual a isto, isola o df dy. Bem como a gente fez no exemplo, só que aqui está feito formalmente, né? Então, df dy vai ser igual a esse n menos essa integral, esse que está escrito aqui. Bom, e aí aqui, que acontecia aquele impasse, né? No exemplo 2 e no 4 também, né? Quando não eram exatas. O que acontece aqui? Aqui a gente tem que cuidar que, se eu tenho df dy, eu não posso ter x aparecendo aqui. Como é que eu vejo se isso está bem? Eu vejo se está bem, se não tem x aparecendo, é porque a derivada parcial disso que está aqui, em relação a x, tem que dar zero. Então é isso que eu escrevi aqui. Ó. Para prosseguir consistentemente, precisa ser uma função só de y. Ou seja, sua derivada parcial em relação a x precisa ser nula, disso aqui. Então, vamos derivar em relação a x? Vai dar dn dx menos... A derivada em relação a x é a operação inversa da integral, ou seja, dm dy é o resultado dessa derivada aqui desse termo em relação a x, tá? Bom, essa derivada parcial em relação a x precisa ser nula, por isso que aqui eu escrevi aqui então igual a zero, porque precisa ser nula. E aí aqui significa dm dy igual a dn dx. E em outras palavras, eu estou mostrando o seguinte, que dado que dm dy é igual a dn dx, aqui eu vou ter uma função mesmo só de y, e portanto a minha equação é exata. Então tá aqui. Sendo isto verdade, conseguimos construir a função u. Então a equação é exata. Eu poderia também demonstrar essa segunda parte, satisfazendo primeiro a segunda derivada parcial, tá? Então eu também fiz aqui isso, tá? Escrevi a derivada parcial em relação a y primeiro, botei em cima, né, para poder fazer esse caminho assim. Então, eu integro agora em relação a y, tá aqui, sobra uma função g de x, derivo em relação a x, tá aqui, derivada em relação a x está aqui para dentro da integral, e aqui dg de x, o resultado tem que ser igual a m, então como esses dois tem que ser igual, vou isolar o dg de x aqui, vai ficar m menos essa integral, e agora essa função não pode aparecer o y aqui. Derivada parcial disso em relação a y tem que dar zero. Então, dm dy menos a derivada em relação a y desse termo, que é dn dx, tem que dar zero. E isso significa dm dy igual a dn dx, ou seja, estou mostrando que, dado que dm dy é igual a dn dx, isso aqui certamente não é função de y, ou seja, eu estou sendo coerente, vou poder conseguir continuar e encontrar a minha função u de xy. Então, mostramos que, dado isto, conseguimos construir a minha u de xy, então a equação é exata. Bom, então está demonstrado o teorema, e agora a gente vai fazer, no resto dessa videoaula, mais alguns exemplos. Exemplo 5. Determine o valor de b tal que essa equação seja exata, e depois resolva a equação exata que eu vou encontrar. É o b que está aqui, eu vou determinar ele justamente usando esse teste que a gente acabou de ver. A derivada disso tudo em relação a y tem que ser igual a derivada disso aqui em relação a x. Está aqui. Então, eu derivo, esses dois termos cancelam, sobra que o b é igual a 3. Coloco o b igual a 3 ali, está aqui o b igual a 3 substituído já. E vocês podem ainda verificar, sempre é bom, né? Verificar para ver se a gente fez tudo certinho. Verifiquem que ela é exata. Calcule a derivada disso em relação a y e calcule isso, a derivada desse em relação a x, e vejam que dá igual. Muito bem. Então, existe a função u, tal que du dx é isso que está multiplicando dx, e du dy é isso que está multiplicando dy. Eu vou começar por satisfazer a primeira, integro em relação a x, está aqui, derivo em relação a y, é meu pré-resultado, como eu chamei antes, e aí daqui esta derivada em relação a y tem que ser igual a esta aqui, e então, as duas sendo iguais, eu isolo df dy, que vai dar zero aqui no caso, porque os dois termos aqui cancelam, né? E aí significa que f de y igual a uma constante, coloco aqui e encontrei a minha função u. Pronto, a solução geral agora é só escrever isso aqui igual a uma nova constante, chamei de C1, e depois eu multipliquei aqui tudo por 2, para não ficar denominador, então esse 2C1 eu chamei de um C2, tá? Então tá aqui a minha solução geral na forma implícita. Exemplo 6. Determine a solução geral dessa equação. Então, a gente sempre começa
por fazer o teste, tá? A gente não vai sair a buscar uma coisa que a gente pode antes saber que não existe, né? Então, faz o teste, calcula a derivada de n em relação a x, calcula a derivada de m em relação a y, e as duas têm que ser iguais. No caso aqui, as duas eram iguais mesmo, então ela é exata, então sim, vamos buscar a função u. Aí calcula a função u dessa mesma maneira, integra em relação a x, deriva em relação a y, impõe que o resultado seja igual à derivada em relação a y, calcula f de y, que nesse caso deu e na y, integra, f de y está aqui, daí então substitui aqui e pronto, está aí a função u de xy calculada e a solução geral escrita aqui. Nada de novo, né? Exemplo 7. Também eu tenho isso, uma equação que eu quero calcular a sua solução geral e a gente começa verificando que ela é exata, a derivada de n em relação a x é igual à derivada de m em relação a y, então a equação é exata, aí eu vou calcular a função u, sai primeiro da primeira condição, da derivada de u em relação a x, eu poderia fazer com relação a y primeiro, mas eu faço aqui, integra em relação a x, sobra uma função de y para determinar, deriva isso aqui em relação a y, vai aparecer a derivada ordinária de df de y, igual esse resultado a esse aqui que tem que ser. Então, daí eu isolo df de y quando eu igualo esses dois, tá aqui. A f de y, então, vai dar 2y2 mais k, substituo lá e tenho a u de xy escrita aqui embaixo. E depois eu digo que isso aqui é igual a uma constante e escrevi a solução geral. No exemplo 8, a gente vai fazer uma coisa um pouco mais completa, porque eu coloquei um problema de valor inicial. Ou seja, eu quero resolver essa equação e quero que y em 5 seja y para x igual a 5, tem que ser igual a 5 também. Ou seja, eu quero que a solução passe pelo ponto x 5 e y também 5. Seria um ponto por onde deve passar a minha solução. Muito bem. E quero também calcular o intervalo de validade. Tá? Então, já aproveitando para revisar coisas que a gente já viu, né, em videoaulas anteriores. Ok. Eu escrevi primeiro essa equação na forma diferencial, tá aqui ela. Fiz o teste. Derivada de m em relação a y é 2y. Derivada de n em relação a x é 2y também. São iguais, então a equação é exata. Então, a solução geral vai ser u de xy igual a c, onde u de xy tem que satisfazer as duas derivadas parciais. Aqui, eu escrevi na linha de cima a derivada de u em relação a y, que é isso aqui, tá? Porque eu queria começar por ela, né? E a derivada de u em relação a x é o que eu escrevi aqui, né? Então, como eu queria começar por ela, eu escrevi essa aqui primeiro. Então, aqui eu integrei em relação a y, tá? Então, deu xy2 mais uma função de x que eu vou calcular. Vou derivar isso aqui em relação a x. Vai sobrar aqui uma dg dx que eu vou isolar depois, quando eu igualar esse resultado com este, né? E aí, então, eu descubro que o dg dx tem que dar x2 e o g de x tem que ser x3 mais 3 mais k, sobre 3 mais k. E aí eu substituo aqui e tenho a minha u de xy. E a solução geral está pronta praticamente, né? Porque eu pego essa u de xy, coloco igual a uma constante. Aqui eu multipliquei tudo por 3, para não ficar com denominador. E então está aqui escrita a solução geral. 3xy2 mais x3 igual a c. Aqui eu ainda explicitei, não é sempre que a gente consegue explicitar. Daqui eu explicitei o y, que no caso seria mais uma raiz e menos uma raiz, até porque eu quero agora encontrar a solução que vai satisfazer a minha condição inicial, né? Então, eu já explicitei porque eu vou usar isso aqui depois, tá? Então, a solução geral está aqui. E agora eu apresento algumas coisas que a gente já estudou, que é campo de direções. Lembra como é que é campo de direções? A gente escreve a equação y' igual a f de xy, que está aqui. Aqui, a cada par xy, ou seja, a cada ponto no plano xy, vou calcular o y' correspondente, que vai ser a inclinação do elemento do campo de direções que passa naquele ponto, né? Associado com aquele ponto, né?
Então é assim que eu traço todos esses vetorzinhos que estão aí, de acordo com o resultado do y' calculado da equação diferencial. Bom, o que é essas retas verdes? Essas retas verdes é o seguinte, são lugares geométricos onde não tem o campo de direções, não é definido. Por quê? Porque aqui na equação são lugares geométricos que anulam o denominador. X igual a zero é o eixo y e y igual a zero é o eixo x. Então, por isso que está aqui o eixo y e o eixo x aí marcado com verde, que nesse caso coincide com os eixos, né? Isso é nesse exemplo em particular. Bom, aqui eu tracei as isóclinas. O que era isóclina mesmo? Vocês lembram? Isóclina é o lugar geométrico de pontos onde os elementos do campo de direções são todos paralelos, né? Ou seja, tem todos a mesma inclinação. Inclinação essa que é esse K que a gente coloca aqui. Então, eu quero saber o lugar geométrico de pontos onde todo mundo aqui é o mesmo K. Isto aqui é essa equação que eu tenho aqui do lado, tá? Aqui está o K, ó. Então, vejam que nesse caso em particular, eu reconheço aqui como uma equação quadrática, né? Uma equação algébrica de segundo grau para o y, onde então eu posso usar simplesmente a fórmula de Bhaskara, que me permite escrever y desse jeito aqui. Tá? É só usar a fórmula de Bhaskara com A, B e C, de acordo com os coeficientes que eu tenho aqui, do y2, do y e aqui o termo independente. Bom, então, isso significa o seguinte, tá? Para cada K, lembram, é o valor que me dá a inclinação dessas minhas setinhas, meus vetorzinhos aqui, né? Para cada K, eu encontro dois resultados, porque uma com mais, outra com menos. Isso aqui são retas, obviamente, y é um número vezes x, são retas que passam pela origem, porque o coeficiente linear aqui é zero, né? Só que são duas retas, uma com mais, outra com menos. Então, vamos analisar melhor isso daqui, tá? Primeiro, isso só vai existir se k ao quadrado menos 1 for maior ou igual a zero. Ou seja, se o módulo de k for maior ou igual a 1. É isso que está escrito aqui. Se o módulo de k for igual a 1, aqui eu vou ter raiz de zero. Então, eu vou ter só uma reta, na verdade. Só vou ter y igual a menos k vezes x. Se o módulo de k for igual a 1. Ou seja, se o k for mais 1 ou se o k for menos 1, eu tenho uma reta só. Se o módulo de k for maior do que 1, aí eu vou ter duas, porque uma com mais e outra com menos. Vai dar aqui uma inclinação diferente para a minha reta que eu vou traçar. Então, vamos lá. Aqui eu tracei algumas retas. Vamos olhar aqui. No meu gráfico, eu marquei aqui o K que corresponde. K igual a menos 2, tá? Tem um aqui, essa reta, e tem a outra aqui, K igual a menos 2, ó. Se vocês olharem aqui, a K igual a menos 2, que é esta aqui, e essa outra, que é esta aqui, e olharem como é que são os elementos do campo de direções, vocês vão ver que tanto nessa reta quanto nesta reta, os elementos do campo de direções todos satisfazem o fato de que a inclinação é igual aqui a menos 2, tá? K igual a mais 2, tem esta reta aqui e esta outra reta aqui, vale a mesma coisa, as duas retas aqui, K igual a mais 2, vocês vão ver que são os lugares geométricos de pontos, onde a inclinação para todos essas setinhas, todos esses vetorzinhos, os elementos do campo de direções, todos têm inclinação igual a mais 2. Agora, quando é 1, é uma reta só, é esta aqui. Então, se vocês olharem aqui, esta reta é aquela que tem 45 graus, né? Que é cuja tangente dá 1, né? E menos 1 é esta aqui, e é essa aqui, ó, que corresponde a 135 graus, né? 90 mais 45, que é a inclinação igual a menos 1. Muito bem. As isóclinas aqui, então, junto com o campo de direções. E agora, aqui eu já estou comentando o fato de ter uma ou ter duas, que eu já falei, tá? Aqui eu tracei soluções. As soluções são, aqui as curvas integrais, né? Porque solução não vai dar para ser os dois pedaços aqui, né? Vai ter que ser, lembram que aqui tem as retas verdes, né? Então, aqui, cada curva dessas aqui, né? Tem duas partes. E do lado de cá também tem duas partes. Eu coloquei aqui, bom, elas estão aqui tangenciando, né, o campo de direções, como vocês estão vendo, em cada ponto. E aqui vocês têm aqui só elas.
eu coloquei aqui o valor que eu dei para a constante C. Esse C é aquele da solução geral que está aqui, ó. 3xy2 mais x3 igual a C. Para C igual a mais 100, depois mais 200, mais 350, mais 500 e mais 700. E do lado de cá, C igual a menos 100, menos 200, menos 350, menos 500 e menos 700, tá? Então, vocês têm aqui valores positivos de C e para cá os valores negativos de C, dando então esse gráfico, né, para algumas curvas integrais. A que nós queremos é aquela que passa pelo ponto 5, 5, com a condição em x igual a 5, o y substituído por 5 e o x também, né? Vai dar o c igual a 500, ou seja, a curva que eu quero sai dessa curva integral. 3xy2 mais x3 igual a 500, que é uma dessas que está desenhada aqui e que aqui eu desenhei separado. Agora, por que eu risquei essa parte aqui de baixo da curva? Porque vocês têm aqui y igual a mais raiz quadrada e y igual a menos raiz quadrada. Mas quando eu quero que dê y igual a mais 5, é que eu quero que passe por esse ponto. Quando x é 5, y tem que dar mais 5, é porque eu quero essa parte aqui. A outra daria para x igual a 5, daria y igual a menos 5, né? Essa parte não. É essa parte que a gente quer para o nosso problema de valor inicial. Portanto, é y igual a mais raiz quadrada e risquei essa parte. Agora, o intervalo de validade, como é que é? Vai ser aberta no zero, né? O zero é essa que vai lá para cima, tem uma descontinuidade aqui. Aberta no x igual a zero. E aqui o x aberto também. Esse ponto é o ponto que dá o y igual a zero. Que é aqui, ó. Faz isso aqui igual a zero. Vai dar x igual a raiz cúbica de 500, tá? Então, x menor que a raiz cúbica de 500 vai ser o valor que está aqui no nosso intervalo aberto, tá? Muito bem. Então, esse aí encerra nessa videoaula sobre equações exatas. Nós vamos, na próxima videoaula, nós vamos ver fatores integrantes, que é algo relacionado com equações exatas. Então, isso fica para a próxima videoaula. Muito bem, espero que vocês tenham entendido tudo. Bom estudo para vocês.